Paz, irmãos. Amém? Bom dia, boa Páscoa. Quem já foi tocado pelo Senhor hoje aí? Amém? Esse é o real motivo de nós estarmos aqui, porque Ele vive. Ele ressuscitou. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor, de toda oração. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, diga, estou procurando. Amém, então. O versículo 5 diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Amém? Pode sentar. Aleluia. Nossa, a abertura do mar foi grande aqui, hein? Ficou bem. Irmãos, Páscoa. Quando falaram que eu ia ter a oportunidade de trazer a palavra sobre a Páscoa, eu fiquei muito feliz, porque a Páscoa é talvez o evento mais importante da palavra de Deus. Se nós analisarmos como ela foi realizada, como que foi o processo, quem estava envolvido, quem eram os personagens, quem eram os responsáveis, e o motivo pelo qual ela foi idealizada, o motivo pelo qual ela aconteceu, é um motivo que nós deveríamos agradecer todos os dias da nossa vida, porque foi com preço de sangue que ela foi conquistada. Foi com preço de sangue que ela foi gerada. Foi com preço de sangue que ela foi constituída. E foi com preço de sangue que nos deu a oportunidade de nós um dia ouvirmos a palavra do Senhor, crermos nela, Deus perdoar todos os nossos pecados e nos preparar um caminho que nos conduzirá para o céu. Amém? Então, a Páscoa, vou falar um pouquinho sobre a história da Páscoa. Nós vimos aqui duas encenações que retrata o que foi a Páscoa, a instituição dela. Ela foi instituída lá no livro de Êxodo, há milhares de anos atrás, cerca de 5.000 anos atrás. E ela retratou um período em que o povo chegou no Egito como um povo que poderia salvar e mudar a história daquele país, daquele mundo. Chegaram lá 70 pessoas. E dentre essas pessoas tinha um homem chamado José. Ele se tornou o governador do Egito. E tudo aquilo que tinha sido determinado que acontecesse no Egito, Deus o colocou, o levantou, tirou da sua condição de escravo e levantou ele para ser o governador, o homem de autoridade. Só não era superior ao faraó, mas tudo que ele falava deveria acontecer. Toda ordem que ele desse deveria ser obedecida. Deveria ser estabelecida como lei, deveria ser cumprida. Mas passou-se os anos, ele mudou a história daquele local, mudou a história de Israel, deu uma oportunidade para que o mundo não fosse condenado pela fome. Mas passa-se os anos e essa história começa a ficar apagada, esquecida. De repente, aquele que foi levantado por Deus como uma autoridade na terra, ele acaba tendo a sua história esquecida, abandonada, apagada, porque afinal de contas ele era um forasteiro dentro da terra de Egito e se tornou um homem com quase que o maior poder naquele lugar. Mas passa-se os anos e aqueles 70
Aquelas 70 pessoas que chegaram lá, começa a se multiplicar, começa a crescer, começa a desenvolver. Né? E cerca de 215 anos depois que eles estão no Egito, né, eles já se multiplicaram bastante, e eles se tornaram uma ameaça. E por se tornarem uma ameaça, o faraó, o texto da Bíblia diz bem claramente que faraó, que foi levantado, ele não ouviu falar sobre José. Então ele decide escravizar o povo. E o povo ali permanece num período de escravidão de mais de 215 anos. Foi o período total que o povo de Israel permaneceu no Egito, 430 anos. E aí a gente já sabe um pouquinho da história, né? Deus enviou pragas para que Faraó pudesse libertar o povo. E mandou uma, mandou duas, mandou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E nenhuma delas houve uma reação favorável ao povo. Eu fiquei pensando a respeito da posição do povo. Que era fácil olhar e ver as pragas acontecerem. A praga não afetava o povo de Deus, a praga afetava apenas os egípcios. Então, passava-se ali a praga por cima do povo, e apenas o povo que era contrário à vontade de Deus, somente aquele que não tinha visão de Deus, aquele que não tinha relacionamento com Deus, e aquele que não tinha herança com Deus, era tocado. E eu fiquei pensando a respeito do ponto de vista dos egípcios. Se nós formos pensar, né, à medida que as pragas vieram, elas foram corroendo as estruturas, né, foram corroendo as riquezas, foram corroendo as localidades, foram corroendo as águas, foram corroendo os alimentos. Tudo aquilo que era necessário para que a vida no Egito permanecesse, estava sendo tirada por Deus. E mesmo assim, aquele que era responsável por liderar o povo permanecia com o seu coração endurecido. Ele não queria que ninguém se afastasse de lá. Ele queria que todos permanecessem lá. Até que chega Deus e chama Moisés. E Deus chama Moisés e fala assim, instituirei a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. E Deus falou assim, eu passarei pela terra. E quando eu passar pela terra, só haverá uma marca que eu vou reconhecer. É uma marca que tenha sangue. A Bíblia, irmãos, é bem clara. Lá no livro de Hebreus 9, versículo 22, diz assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu e você não podemos ter os nossos pecados perdoados se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado na cruz. Mas perceba que essa instituição que aconteceu em Jesus, ela foi primeiro determinada lá no Egito. E Deus dá uma ordem para eles, fala, olha, vocês terão algumas situações para obedecer. Preparem primeiro um cordeiro. Esse cordeiro ele precisa ser puro. Ele não pode ter mancha, ele não pode ter defeito, ele precisa ser perfeito. Fala para o seu irmão, eu e você precisamos ser perfeito e igual ao cordeiro. Fala para ele, mas não se preocupa que Deus não vai te sacrificar. Nossa, que alívio, né? E aí Deus chama Moisés e dá uma orientação, olha, do sangue derramado desse cordeiro, vocês farão um sinal nas suas portas. Passará o sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo passar, presta bem atenção, quando o anjo passar, aquele que tiver a marca não será afetado pelo destruidor. Uma regra bem simples e bem clara. E Deus fala para Moisés, a Páscoa que eu instituirei para vocês é essa. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Eu fiquei pensando a respeito dessa palavra. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Ora, o cajado, teoricamente, é o símbolo do pastor.
Mas quando Deus deu a ordem aqui, foi instituído que todos, cada casa tivesse um cajado. Cada um tivesse uma condução. Cada um tivesse uma liderança. Cada um tivesse uma referência. Cada um tivesse uma organização. Cada um tivesse alguém que conduzisse, que orientasse, que levasse. Porque o sacrifício aqui tinha uma série de normas. Eu não vou entrar no detalhe, mas tinha uma série de normas de como o cordeiro deveria ser feito, como deveria ser realizado. Mas ele precisava que alguém tomasse a frente. Que alguém conduzisse, que alguém fosse separado para isso. E o cajado, ele é a referência da liderança, ele é a referência da condução, ele é a referência da prontidão, ele é a referência do poder de Deus. Aleluia. Sandálias nos pés e lombos cingidos. Prontidão. A Bíblia é bem clara. Quando o anjo passar, vocês precisam estar prontos. E Deus, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, vamos buscar a nossa referência, pontual. A Bíblia diz que meia-noite, não foi 11h59, não foi meia-noite 1, nem meia-noite 2, meia-noite. A Bíblia diz que o anjo desceu e ele visitou todos os primogênitos da terra. Todos os primogênitos da terra, egípcios ou não, homens ou não. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o sangue, eu já falei aqui, né? Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E Deus falou assim para Moisés, todos os primogênitos serão sacrificados aqui, mas todos aqueles que tiverem o sangue na porta, eu resgatarei cada um deles. Foi por isso que no povo de Deus nenhum morreu. Todos eles foram resgatados pelo sangue. Nada diferente de mim e de você, irmãos. Nenhum de nós já foi condenado ao inferno. Pelo contrário, Deus deu a nós a oportunidade que através do derramamento de sangue de Jesus, eu pudesse ter o meu pecado perdoado e eu fosse resgatado das mãos do diabo para viver no reino da resplandecente luz. E o povo ali, quando desce o anjo e os primogênitos são mortos, Faraó chama Moisés e a Bíblia diz assim que na mesma noite, foi de madrugada, todo o povo estava acordado para ver o que ia acontecer. Todo mundo estava atento para ver o que o anjo faria. Todo mundo estava atento para ver Deus passar sobre o povo. E Deus passou, e estava todo mundo pronto. E vem a ordem, pode sair. Pode ir cultuar o seu Deus. Talvez era fácil, simplesmente pegue as suas coisas e saia. Não, pelo contrário. Quando Deus te coloca numa situação, irmãos, de honra, tudo aquilo que pertence a você, tudo aquilo que foi roubado de você, o diabo precisa de devolver, te restituir, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque às vezes a gente acha que simplesmente Deus vem e me livra e já resolveu o meu problema. Não, irmãos. Todas as coisas que Deus opera, um milagre ou um sinal, elas precisam ter o nome dele glorificado. E o nome dele só é glorificado quando a obra é completa. Deus não faz nada mais ou menos, Deus não faz nada de qualquer jeito. Não, Deus exige de nós uma perfeição e uma prontidão. Por isso que lombo cingido e sandália no pé, preparação. E Paulo vai dizer ainda, olha, calçados no evangelho da paz. Eu e você, irmãos, fomos escolhidos para ter a boa notícia de paz para o mundo. É só você olhar o mundo e ver a perdição que está. A tristeza que se abate, guerra sobre guerra. Ninguém mais tem dó, não tem mais piedade, não tem misericórdia de ninguém. Mas Deus escolheu eu e você para anunciarmos o evangelho da paz. A boa notícia que o mundo precisa ouvir. A novidade que precisa oferecer, Deus atribuiu a mim e a você. Aí talvez você fale assim, pastor, tu veio o primeiro dia hoje na igreja. Não tem problema. Deus te escolheu para uma grande missão. E hoje é dia de você mudar a sua história. Quando a gente vem para o Novo Testamento, né, a gente viu a encenação aqui, a gente sabe um pouco mais dessa história. Porque se a gente analisar a Páscoa ela foi dividida em 2 etapas, né? E dentre as etapas, há uma divisão de religião, inclusive. Existe a Páscoa judaica
e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica está preso no Antigo Testamento, no ritual de lá. Está preso na data lá. A Páscoa judaica ela precisa ser executada no 14º dia do mês de Nissan, ou no mês de Abib. O mês de Nissan, porque depois do exílio, o mês foi usado o nome babilônico. Então, se você ler no começo da Bíblia, vai estar Abib, mas se você ler de Daniel para frente, você vai ver que vai estar o mês de Nissan. Então, eles exigem e seguem essa prática. Durante 7 dias, eles comemoram a Páscoa. Mas a Páscoa cristã ela vem num modelo diferente. Em tudo, desde a sua constituição. A data da Páscoa é uma data flexível. Ela acontece com um fenômeno astrológico. Só para vocês terem uma ideia, a data da Páscoa, ela é marcada, vou falar bem devagar, ela é marcada pela primeira lua cheia depois do equinócio de outono. Olha que complexo que ficou. Mas é para você entender o nível de perfeição de Deus. Nós temos o dia tem quantas horas? Quantas horas? Quantas horas são dia? Não, quantas horas são dia? Quantas horas são noite? 12. Isso, irmãos, acontece apenas 2 vezes no ano. Isso acontece nos equinócios. Então, o equinócio de outono, que é o que nós estamos vivendo. Então, o equinócio de março aconteceu no dia 21 de março. A primeira lua cheia após o equinócio aconteceu na segunda-feira, dia 25. Por isso que a Páscoa é hoje, dia 31. Isso acontece 2 vezes no ano porque a Terra tem uma inclinação de 23 graus. Só para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. E como as coisas de Deus, ela exige um nível de perfeição absurdo. Nada foge do seu controle. Talvez você entrou aqui hoje e falou, eu vou lá em mais um culto. Eu vou lá em mais uma vez. Ou talvez hoje seja um dia diferente. Realmente hoje é um dia diferente. Deus veio falar para você o seguinte, que tudo está na mão dele, nada foge do seu controle. Tudo o plano que ele foi instituído vai se realizar. Tudo aquilo que ele planejou sobre a sua vida vai se cumprir se você crer hoje. Aleluia! Aleluia! A Páscoa não foi um evento perdido, não foi um evento aleatório, pelo contrário, irmãos, foi um evento glorioso. Glorioso. A Páscoa cristã é baseada na ressurreição de Cristo. E a gente sabe, foi ensinado aqui, Jesus ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Quando ele foi anunciado, João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, eu vim aqui hoje cheio de pecado. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, ele está aqui hoje. Pastor, mas o meu pecado, ele é grave. A Bíblia diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi por isso que ele morreu na cruz, por mim e por você, para que nenhum pecado tivesse impossibilidade de transformação. Tudo que você quiser, irmãos, da parte de Deus, você pode alcançar se você crer. É isso que a Páscoa veio mostrar. A Páscoa, se você analisar, primeira coisa que eu acho fantástico que aconteceu na Páscoa. Anjos. Meia-noite, desce o anjo do céu. Jesus morreu. No 3º dia, a Bíblia diz bem claramente, um anjo desceu. E quando esse anjo desceu, houve um terremoto na terra. A pedra foi removida. E o sepulcro, ele está vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia! E é um evento todo, irmãos. Só esse pedacinho aqui é um evento tão fantástico. Que a Bíblia diz que quando, olha só, o anjo desceu do céu e quando ele tocou na terra, teve um terremoto. Um anjo só. Às vezes a gente pensa que Deus tem sinais e maravilhas para fazer e precisa de miríades de anjos, precisa de um monte de coisa para acontecer. Não, irmãos. Se Deus mandar um anjo só, ele é suficiente para mudar o planeta inteiro e ia ser abalado por ele. E a Bíblia diz que quando teve um terremoto, olha que fantástico. Teve um terremoto e a crucificação não foi dentro da cidade, foi fora da cidade, ao lado da cidade.
Mas também ao lado da cidade tinha um cemitério. A Bíblia diz que quando o anjo tocou no chão, que houve o terremoto, todos os sepulcros onde ele passou foram abertos. E os mortos que estavam lá ressuscitaram e foram para dentro da cidade. Já parou para pensar isso? Pessoa que tinha morrido há 20 anos, 30 anos, de repente aparece. Oi, gente, tudo bom? Hoje é Páscoa, eu cheguei. É que às vezes nós planejamos um modelo, idealizamos um modelo e achamos que Deus, Ele é como nós. É igual eu falei no começo, Ele é uma pessoa, é o nível que a gente precisa de associação, mas Deus, irmãos, Ele é infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele supera todas as perspectivas, Ele supera todas as necessidades, Ele consegue realizar todo e qualquer problema, Ele consegue atender toda e qualquer oração, desde que você creia. E Deus vai falar para você, o que queres que eu te faça? Porque procura dentre os mortos aquele que ressuscitou? Porque procura nos seus problemas, nas suas dificuldades, solução? Porque procura na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, a solução? Procura naquele que ressuscitou, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Às vezes queremos buscar solução daquilo que podemos fazer, e Deus vem fazer um convite para você hoje. Não, busque solução naquilo que eu posso fazer, porque para mim não existe nada impossível. Eu posso fazer todas as coisas, diz o Senhor. Você precisa crer, obedecer, sujeitar e seguir. A Páscoa, ela traz uma inauguração de um novo tempo. No Antigo Testamento era a inauguração do abandone o seu passado. Deus foi bem claramente, olha para frente porque eu vou conduzir. Esquece, porque aquilo que vocês viram para trás, nunca mais vocês verão. Deus quer que você hoje apague da sua vida todo o seu passado de pecado e comece a olhar para aquilo que Ele pode acrescentar na sua vida e direcionar para um novo tempo. É uma inauguração de uma nova etapa. É uma nova visão, é uma nova terra, é um novo objetivo, é um novo prosseguimento. Chega de vida de escravidão, Deus diz para você hoje. Chega de vida de escravidão, Deus diz para você hoje. Abandone os seus vícios. Abandone o seu pecado, porque Deus tem para você uma nova terra. O povo ficou muito tempo no Egito, começou a se acostumar com as coisas do Egito. Começou a se acostumar com a comida. Mas eram escravos, mas eles lembravam da comida. Quando eles estavam no deserto, foi falar para Moisés, trouxe para morrer aqui. Lá tinha melão, tinha cebola, tinha isso, cebola, sangue de Jesus. Eles começaram a buscar o quê? Naquilo que eles se apegavam no passado. Deus quer que você tenha a visão do futuro, daquilo que Ele pode fazer a partir de hoje na sua vida. Se até hoje você não seguiu o plano de Deus, se até hoje você não cumpriu o seu chamado, se até hoje você não descobriu o que você veio fazer nessa terra, Deus te convida hoje para um novo tempo, porque Ele tem um plano para executar na sua vida a partir de hoje. Você precisa crer. Deus precisa te transformar. É isso que Ele queria fazer com o povo do Egito. Não adiantava Ele tirar o povo do Egito se o Egito não saía de dentro do povo. Foi por isso que Ele trabalhou com o povo anos do deserto, 40 anos do deserto, para quê? Para tirar o Egito de dentro deles. Quantas vezes nós estamos assim na nossa vida, irmãos? Nós já aceitamos Jesus, estamos aqui na palavra, mas o mundo ainda nos corrói. O mundo ainda quer buscar dentro de nós interesse, quer despertar em nós interesse, mas Deus diz para você hoje, olhe para frente. Aleluia. Nem dizem por aí, quem vive de passado é museu, É bem isso. A vida com Deus, irmãos, ela traz perspectiva do que haverá. Porque aquilo que já foi julgado. Agora, aquilo que há de acontecer são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o buscam. Páscoa é inauguração de um novo tempo. Páscoa é transformação. Páscoa é mudança de estado. Eles saíram da condição de escravo, literalmente,
para um povo livre. Nós saímos de uma condição de escravo do pecado para uma condição de livre, uma condição de filhos de Deus. Nós estávamos condenados, não tínhamos saída, mas Deus olhou para nós, enviou o seu Filho e amou a mim e a você. A Bíblia diz que Deus, Ele não julgou eu e você, Ele não condenou eu e você, Ele não apontou o dedo para mim e para você, Ele não mostrou os nossos pecados, não jogou na nossa cara. Não, Ele me amou, Ele te amou, para que o mundo não perecesse, mas fosse salvo pelo seu Filho. Isso é a Páscoa. É você passar a sua vida com Deus. Para quem ficou no Egito, Deus apenas passou. Mas quem estava com o Senhor andou passando todos os dias da vida acompanhado por Ele. Transformação, irmão. Você precisa mudar a sua vida hoje. E aquele que tem o poder para mudar todas as coisas está aqui. Não existe vício impossível que Ele não possa te libertar. Não há pecado impossível que Ele não possa te perdoar. Tudo e todo poder está em suas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não é? Antes que houvesse dia, eu sou. Nada há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vou falar de novo. Não há vício difícil que Deus não possa te libertar. Não há pecado grande o suficiente que Deus não possa te perdoar e mudar a sua história hoje. Hoje. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando Ele foi para a cruz, Ele permaneceu lá por 3 horas. Ele não subiu, morreu, desceu, não. Ele ficou lá 3 horas, sofrendo, passando. Mas Ele tinha entendimento daquilo que Ele havia sido chamado, de qual propósito Deus teria na vida dele, qual era a missão que Ele deveria executar, até onde Ele deveria ir, qual o limite que Ele deveria ultrapassar. E Ele não poupou o esforço da sua vida. Ele permaneceu até o fim. E a Bíblia diz assim, que na hora que Ele teve sede, aleluia! Deram vinagre para Ele. E quando Ele tomou o vinagre, Ele falou para o Pai: tudo aquilo que dependia de mim, toda a palavra que foi lançada sobre a minha vida, tudo aquilo que era ordem, tudo que era designação do céu, está consumado. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi isso que a cruz fez. Ela me transformou de um estado pecaminoso para ser o herdeiro do céu. Já parou para pensar nisso? Deus fez de você um herdeiro do céu. Contou com o seu irmão aí e fala assim: está preparado? Não, desse jeito aí, o irmão que está dormindo nem vai acordar. Toca nele aí e fala: está preparado? Está preparado? Porque a Páscoa vai continuar. Quando a gente chegar lá no céu, vai ter outra Páscoa. Não foi eu que disse, não, irmão. Foi Jesus. Ele falou: hoje vocês estão fazendo a Páscoa porque eu estou presente aqui. Mas a próxima Páscoa que eu fizer, todos vocês estarão comigo lá. Todos vocês estarão comigo lá. Não existe acepção, não existe limite, não existe barreira, não existe obstáculo, não existe nada que impeça você de ir para o céu, a não ser você. Por isso que a Páscoa, ela é transformação. E Paulo diz assim, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformaos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transforme a sua mente. Pastor, como é que eu transformo a minha mente? Uma receita bem simples. Fala para o seu irmão assim, ó. A receita
é ouvir a Deus e esquecer a voz do diabo. Tiago 4, versículo 7 dá a receita bem clara. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que quando Jesus foi tentado, e ele vem ensinar o seu ministério, ele começa falando assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Todo mundo achou que era uma modificação religiosa, estrutural, não. Jesus estava falando assim, ó, mude a sua mente. A palavra arrependimento, ela no grego, ela é uma palavra chamada metanoia, e ela significa mudar a sua mente. Transforme o seu pensamento. Mude aquilo que você pensa. Né? Paulo, lá no livro de Filipenses 4:8, ele vai falar assim, ó, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é digno de honra, nisso pensai. Comece a ocupar a sua vida, irmãos, com as coisas de Deus, com o modelo de Deus. Porque a Bíblia diz bem claramente que na Páscoa houve transformação, houve mudança de estado, mas houve um novo acesso. Ninguém poderia chegar a Deus, mas a Bíblia diz que quando Jesus falou, está consumado, a Bíblia é bem clara que o véu do templo se rasgou e todo aquele que crê pode agora chegar diante do Pai e orar e falar e pedir, e o Pai vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Não existe mais barreira, não existe mais obstáculo, porque Ele ressuscitou. E Ele trouxe sobre nós um novo acesso. Agora eu tenho um acesso não mais a um Deus, agora eu tenho acesso a um Pai. Eu não tenho acesso a um ditador de regras. Eu não tenho acesso a um ditador de leis. Não, eu tenho acesso a alguém que me ama e que teve a capacidade de morrer por mim e por você. Novo acesso. Transformação. Mudança de estado. Porque Deus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. Como a gente nunca viu, como a gente nunca imaginou, como a gente nunca idealizou, como nenhum arquiteto tem a capacidade de descrever, de montar. Nem João, na sua infinita sabedoria, conseguiu descrever a Nova Jerusalém. Ele falou, é algo glorioso que desce do céu. Esse é o local que Deus está preparando para que eu e você, irmãos, possamos passar a nossa vida ao lado dele para sempre lá. Ele veio agora fazer de nós, eu vou encerrar com isso daqui. Ele veio fazer de nós peregrinos. Fala para o seu irmão, você já descobriu? Não, está muito fraco. Você já descobriu que você foi chamado para ser um peregrino? Ô, glória! Cajado na mão. Cajado na mão é a referência do peregrino. Moisés, o que você tem na mão? Ele tem um bastão. Não, você tem a partir de hoje um cajado. Porque até você chegar aqui na minha presença, você era um assassino de egípcio, mas agora você é um líder poderoso que vai tirar o meu povo do Egito, e eu tenho para você uma nova história, porque eu estou apagando o seu passado e construindo com você um novo futuro. Aleluia! O que é o peregrino? A Bíblia é bem clara, irmãos. Todo aquele que foi chamado por Deus é como o vento, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, da onde vem, mas é conduzido pelo Espírito Santo de Deus da promessa. É Ele quem tem que nos conduzir, é Ele que vai nos direcionar, é Ele quem vai nos orientar. Foi por isso que para Deus livrar o povo da escravidão, não podia permanecer no mesmo lugar. Para Deus te levar para um novo lugar, um novo acesso, uma nova terra, um lugar de transformação, você não pode permanecer no mesmo lugar.
Oh, glória! Você precisa começar a se movimentar. Está na hora de nós, irmãos, começarmos a movimentar o mundo. Eu já falei para você, um anjo desceu. Desceu. Poucas passagens da palavra que falam sobre o anjo descer. Mas na Páscoa, as 2 vezes, o anjo desceu. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Hoje o anjo desceu. Hoje o anjo desceu para que você tenha uma nova história. Hoje o anjo desceu para que você abandone o seu passado. Hoje o anjo desceu para que você cumpra o seu chamado. Hoje Deus está revelando, está derramando sobre ti um novo chamado, uma nova palavra. O anjo está chegando hoje para um novo tempo, para que a terra seja abalada pela sua presença. O anjo veio para remover hoje sepulcros que estavam aí dentro, sonhos que estavam mortos, ministérios que estavam enterrados sobre a terra, ministérios que estavam esquecidos, palavras que foram lançadas sobre você de novidade, mas que foram esquecidas, que foram deixadas para trás. Hoje o anjo desce, e quando ele desce, está havendo um terremoto dentro de você, e Deus está restituindo sonhos, está reavivendo a palavra que ele lançou, os chamados que ele lançou sobre a sua vida não estão mortos, porque hoje ele ressuscita sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! É por isso que você precisa ser um peregrino. Saia da conformidade, saia de onde você está. Ah, pastor, mas olha, eu já sou velho. E daí? Ah, mas eu sou novo demais. E daí? Eu sou doente. E daí? E daí, diz o Senhor, qual é a sua justificativa? Porque eu hoje posso fazer qualquer coisa. Oh, glória! Qual é a sua impossibilidade? Jesus chegou diante do cego. Qual é a sua impossibilidade? O que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia da deficiência. Jesus sabia do clamor dele, que foi de longe que Jesus ouviu. Mas se o cego não fala que ele quer ver, não fala que ele quer sair de onde ele está, da situação que ele está, ele não quer mais ser cego, ele não quer mais ser um mendigo, ele não quer ser mais marginalizado, ele quer uma nova história com Deus, ele não quer permanecer como ele estava, mas ele quer um futuro diferente do seu passado. O que você espera de Deus hoje? Porque eu vou te falar o que Deus espera de você. Deus espera uma coisa de você. Cutuca o seu irmão, fala assim, ó, Deus espera uma coisa de você. Não, mais forte. Fala, Deus espera uma coisa de você. Fala para ele assim, o quê? Responde. Deus espera que você vá. Deus espera que você vá. Fala para ele, Deus espera que você vá. Deus espera que você vá para onde Ele determinou. Para que você cumpra o seu chamado, para que você cumpra o seu propósito, para que você cumpra a palavra que foi lançada sobre a sua vida. Porque tudo aquilo que foi falado de Jesus, tudo aquilo que foi anunciado dele, Ele fazia questão de falar. Não quebraram meus ossos para que se cumprisse a palavra. Não derramei sangue ali para que se cumprisse a palavra, mas no momento que me tocaram, derramou sangue para que fosse cumprida a palavra. Foi anunciado que eu seria preso, foi anunciado que eu seria castigado, foi anunciado que eu seria açoitado, foi anunciado que eu seria crucificado. Foi anunciado tudo sobre mim, mas hoje eu digo, está consumado. Está consumado. Está consumado.
É dia de apagar o passado, porque Deus tem coisa nova para você hoje. É dia de você apagar o seu passado, porque Deus tem coisa nova para você hoje. É dia de você apagar o seu passado, porque Deus tem coisa nova para você hoje. Aleluia! Deus tem coisa nova para você hoje, irmão. Quem quer? Aleluia. Quem quer? Aí o anjo te pergunta, por que procura dentre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está aqui. Às vezes é essa a visão que a gente tem. Ele não está aqui, ele não está vendo, ele não sabe. Olha, meu problema é tão grande. Olha, minha dificuldade é essa. Olha isso. E a gente começa a colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades, todas as nossas petições, todas as nossas lamentações, tudo aquilo que a gente tem de impossibilidade. Talvez essa seja a palavra mais certa. De impossibilidade. Mas eu estava lendo a Páscoa, como o judeu celebra. Tem 13 passos aqui, eu não vou lembrar todos, né? Tanto que tem um livro, chama Ágada. Acho que é esse o nome, não sei falar hebraico, então me perdoe. É um livro de 240 páginas que explica como deve ser o ritual da Páscoa. E eu achei fantástico que tem um dos temas lá, né, ele tem que se purificar, né, ele tem que limpar as suas mãos, ele tem que falar, quando ele lê a palavra, ele tem que ficar de pé, tal, tem uma série de coisas. Né, mas o que me chamou a atenção é que um dos itens é o seguinte: ele tem que abençoar. Quantos dias da nossa vida a gente para e fala assim, hoje eu só vou abençoar? Não é pedir para mim, não é interceder pelo irmão. Hoje eu só vim, Senhor, abençoar. Deus te convida hoje, irmãos, para que você comece a entender que a vida do peregrino, ela tem um poder excepcional na sua palavra. Tudo aquilo que você anuncia, tudo aquilo que sai da sua boca, há um poder, irmãos, transformador na vida daquele que ouve. Quem quer topar um desafio daqui, a gente fazer uma oração só de abençoar? Sabe por quê, irmãos? É que assim, às vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, é religioso. Nossa, o fariseu era um religioso. Eu vou te contar um segredo. Né? Tinha três fariseus. Eles mudaram a história da igreja. Sabia disso? 3 fariseus mudaram a história da igreja. Um fariseu bem importante, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, Gamaliel. Ele foi o fariseu responsável por instruir e alicerçar o ministério de Paulo. E Paulo, ele era outro fariseu. Às vezes, irmãos, algumas coisas que acontecem na vida não são religiosidades, são necessidades que precisam ser cumpridas. A Páscoa foi uma instituição bíblica, não é religiosa. E ela precisa ser cumprida. Uma vez por ano, o judeu tem um dia, que é um dia que foi instituído por Deus lá no livro de Levítico, no capítulo 16, que é o Yom Kippur, é o dia do perdão. Aquele dia não se faz nada a não ser perdoar. A Páscoa eu estou te trazendo aqui, um novo dia, para que você aprenda a abençoar. Você tem que abençoar a sua vida,
Você tem que abençoar a sua casa. Você tem que abençoar a sua esposa. Você tem que abençoar os seus filhos. Você tem que abençoar os seus parentes. Você tem que abençoar a sua igreja. Você tem que abençoar a sua escola. Você tem que abençoar a sua empresa. Você tem que abençoar o lugar onde pisa a planta dos seus pés. Porque a Bíblia é bem clara. Onde pisa a planta do seu pé, aquele lugar ele é santificado. Porque a presença de Deus chegou lá através de você. Aleluia. Peregrino precisa ter lombo cingido, sandália no pé e cajado na mão. Precisa estar pronto para sair de onde está. Precisa estar calçado no Evangelho da Paz. E precisa estar à frente para conduzir aquele que está sem referência no mundo hoje. E esse peregrino, fala para o seu irmão, é você. Não, fala mais forte para criar um peso nele. Esse peregrino é você. Ah, pastor, mas eu sou visitante, hoje é o primeiro dia. Deus diz para você, esse peregrino é você. Porque lá no livro de João, a Bíblia diz bem claro no capítulo 15, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e dei fruto e o seu fruto permaneça. Ah, você chegou aqui hoje é o primeiro dia, hoje você veio só fazer uma visita. Deus está falando para você assim, ó, se você orar hoje, eu estou ouvindo. A Páscoa, ela quebrou os interlocutores. Você não precisa de mim para orar. Você não precisa do sacerdote para orar. Você não precisa do diácono para orar. Você não precisa do profeta para orar. O profeta, quando Deus quiser falar com você através de profecia, ele vai usar o profeta. Né? Que é bem, o profeta ele tem o valor dele lá. Né? Credes em Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Então a palavra do profeta tem valor. Mas a Páscoa, irmãos, ela quebrou os interlocutores. É só você e ele e o mundo inteiro para você conquistar. Ah, pastor, mas eu não sou inteligente o suficiente. E daí? Eu não sou capacitado o suficiente. E daí? Eu sou novo demais. E daí? Eu sou velho demais. E daí? Quem está no meio termo já não tem opção, né? Ou é velho ou não, os outros não tem desculpa. Deus manda dizer para você de novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Se você crê, Deus hoje tem novidade para você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. E nessa oração que nós vamos fazer, você só vai abençoar. E talvez que você crie essa cultura na sua vida, na sua casa, de separar um dia, reunir a sua família e falar assim, hoje é dia só de abençoar. Depois hoje é dia só de agradecer. Hoje é dia só de louvar. E você vai ver que quando você terminar os seus propósitos durante 7 dias, nem haverá tempo, nem dia para você pedir. Porque Deus já realizou todas as coisas. É só você crer. Deus diz de novo, é só você crer. E eu vou falar de novo, não há vício forte demais que Deus não possa te libertar. Não há pecado grande demais para que Deus não possa te perdoar. A cruz, ela garantiu que o derramamento de sangue de Jesus purificasse o meu, o seu, o nosso pecado e nos desse a oportunidade de termos uma nova vida. Amém?